Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus por essa oportunidade que Deus nos dá de estar na casa do Senhor para estudar mais uma lição, né? Hoje é a lição de número 9. Nós vamos estar estudando como vencer as oposições à obra de Deus. O tema da lição, como todos já sabem, né? São os princípios divinos em tempos de crise, né? Estamos cada semana estudando sobre princípios divinos em tempos de crise. E os irmãos já leram o textuário. Eu gostaria só de ler de novo com os irmãos o textuário. Lê na sua lição, que eu ainda não estou sabendo muito mexer aqui, mas vamos lá. Eu gostaria que os irmãos lessem comigo mais em todas estas coisas. Tá. Vamos lá então, de novo. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, em todas estas coisas, eu queria que você pensasse assim, estas coisas, em todas estas coisas. Que coisas são essas que nós somos mais do que vencedores? Que coisas, né? Eu coloquei aqui estas coisas, mas que coisas nós somos mais vencedores? Que coisas? Aqui mesmo no Romanos 8, versículo 37, fala de várias coisas. Quando a gente vê no versículo 33, abre a sua Bíblia comigo em Romanos 8, onde está o nosso textuário, só a gente vai dar uma volta um pouquinho atrás aqui no versículo de número 34, 33, 34, 35, vai falar que coisas que nós somos mais do que vencedores. Né? Em todas estas coisas, né, o apóstolo Paulo está falando aqui, somos mais do que vencedores. Eu sei que é coisas que você e eu, nós passamos, e aqui esse versículo já nos afirma que nós somos mais que vencedores. Então, no versículo de número 33, Romanos 8, 33, vai falar: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Aí nós pulando para o versículo 35 vai falar sobre as coisas. Olha, quem nos separará do amor de Cristo? Olha aí as coisas que nós somos mais do que vencedores. Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. No versículo 34 também fala quem é que condena. Então, no versículo 33, quem tentará acusação? Então, nós somos mais do que vencedores quando somos acusados, quando somos condenados, quando estamos passando por tribulação, quando estamos passando por angústia, perseguição. Em tudo que você e eu passar, temos a garantia de sermos mais do que vencedores. Por quê? Nós somos super-homens? Não, porque nós temos Jesus na nossa vida. Né? O versículo fala assim, olha, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Quem que nos amou primeiro? Foi Jesus, né? Então é através dele que nós somos mais do que vencedores. Quem é um vencedor? Vencedor. Vencedor é aquele que vence a dor. A dor de ser acusado, a dor de ser tribulado, a dor de uma perca, a dor de uma decepção, a dor de uma frustração. São muitas dores que a gente vai passando no nosso dia a dia, mas nós podemos vencer, vencedores, nós podemos vencer essa dor por Jesus, por aquele que nos amou. Então é maravilhoso nós termos esse Jesus que nos ajuda a superar as dores do dia a dia. Vamos entrar então aqui na nossa introdução. Nós vamos estar estudando aqui, já na introdução, vai estar falando, na lição de número 7, nós estudamos um pouco sobre os muros, né, a construção dos muros de Jerusalém, e aqui está dizendo assim, na lição observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nós já estudamos isso na lição de número 7. Agora, nessa lição, iremos observar mais detalhadamente duas coisas. Vamos ler comigo aqui as duas coisas? Vamos lá, número 1, as diferentes formas dos seus ataques. Número 2, o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. Então, essa coisa que passou, nós vemos essa história no livro de Neemias, já aconteceu mais de
2.000 anos, 3.000 anos? Quantos mil anos atrás já aconteceu isso tudo? Por que nós estamos estudando isso aqui hoje? O que isso tem para nós hoje? Nós vamos ver que Neemias ele foi reconstruir um muro. O muro tinha sido destruído, já estava mais de 120 anos que esse muro tinha sido destruído. E era uma tarefa muito difícil reconstruir esse muro. E eles propuseram de reconstruir esse muro. Mas quando começaram essa reconstrução, vieram muitas dificuldades. Muitas dificuldades. E a forma que foram vários ataques que vieram. Mas Neemias venceu eles. Hoje, eu e você estamos também construindo. Nós estamos construindo muros. Nós estamos construindo muitas coisas no nosso dia a dia. E vem ataques para nós também. Então, nós vamos tirar dessa lição de Neemias, como ele venceu aqueles ataques, como que nós podemos vencer os ataques que nós passamos também. É muito importante a gente começar uma obra e terminar, né? Neemias começou aquele muro, aquela reconstrução. Nós vamos ver no decorrer da lição, criticaram ele, abusaram, fizeram tanta coisa, mas ele perseverou. Uma coisa muito importante, irmãos, no nosso dia a dia é nós perseverarmos. Pode ter certeza, o título dessa lição de hoje fala como vencer as oposições à obra de Deus. Todos nós que trabalhamos fazendo a obra de Deus, uma coisa é certa, nós vamos ter oposição. Nós vamos ter oposição. E essa oposição não é para nós pararmos, nós precisamos perseverar. Muitos pararam na carreira, por quê? Porque foi criticado, porque foi zombado, desanimou, porque olhou para essas coisas. Mas nós não podemos olhar para essas coisas. Neemias deixou um exemplo, foi criticado, foi zombado, aconteceu tanta coisa. Mas ele falou assim, olha, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Cada um de nós estamos também empenhados nessa obra, irmãos, nós não podemos parar. Mesmo que venham ataques de fora e vem ataques dentro de nós mesmos, né? Na nossa mente, vem pensamentos, vem desânimo, vem muita coisa, a gente tem que lutar. Exteriormente e interiormente, mas o mesmo Deus que ajudou Neemias é o nosso Deus. Nós vamos ver aqui no ponto de número 1, qual a procedência destes ataques. Ainda voltando aqui, que eu anotei aqui, eu achei interessante uma coisa. O que significa vencer estas coisas? Eu coloquei aqui. Significa que nada que vier contra mim vai me separar do amor de Deus. Sempre tenha isso em mente, irmãos. Não deixa, eu sempre falo isso e repito, não deixa que nada nem ninguém te separe de Deus. Não deixa isso, sempre coloca isso em mente. Significa que mesmo que venham todas essas coisas que nós lemos aqui, perseguição, calúnias, zombarias, críticas, mesmo que venham essas coisas, mas que nós não vamos deixar Jesus por nada disso. Então, agora aqui, entrando no primeiro ponto, qual a procedência desses ataques? Número 1 aqui, vamos ler comigo, diz aqui, a Bíblia revela a verdadeira força por trás destes ataques. Nossa luta é antes de tudo, ok, irmãos? Nossa luta é antes de tudo espiritual. Efésios 6:12, esse versículo aqui, vamos lá comigo? Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A palavra contra se repete 5 vezes, reforçando a ideia da atuação do adversário e seu reino. Trata-se aqui de uma batalha espiritual. Muitas vezes a gente até perde, muitas vezes porque a gente esquece que a batalha é espiritual e começamos a lutar no reino físico, material. Mas nessa lição de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Falando aqui, os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. Irmãos, quando fala aqui esse versículo, que a nossa luta não é contra as pessoas. Muitas vezes as pessoas nos ofendem, mas atrás dessas pessoas tem uma força maligna usando. Por isso que nós não podemos devolver na mesma medida, porque não é a pessoa. Muitas vezes a gente fica com raiva da pessoa, fica com ódio da pessoa,
E aquele que está por trás, que ele é invisível, que a gente não vê, está rindo ainda da nossa cara. Porque ele está aumentando a luta, está aumentando o problema. Porque a gente ali, ele fez uma contenda, ele fez um problemão ali, e ele está por trás rindo, que ele é invisível. Nós não vemos ele, mas ele é real. Ele é real. Então, nós precisamos ter essa consciência cada dia. Quando qualquer coisa te acontecer, pensa assim, quem está por trás disso? Quem está por trás disso? Nós precisamos ter esse discernimento do Espírito Santo para nós não sermos enganados. Quando fala assim que a nossa luta é, antes de tudo, espiritual, e se a nossa luta é espiritual, nós precisamos lutar também com armas espirituais. Nós vamos ver aqui nesse outro item aqui do 2, que fala assim, qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta? Então, eu vou ler aqui, os irmãos vão ler comigo o A, o B e o C. Eu vou ler aqui, a Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, letra A, resistir no dia mau, letra B, tendo feito tudo, letra C, ficar firmes. Então, resistir no dia mau, fazer tudo, ficar firmes. Vemos assim que a Bíblia não aconselha fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer. Então, primeiro aqui é resistir no dia mau. Irmãos, todos nós aqui que estamos aqui, até mesmo o mais pequenininho aqui, eu acho que é o Gael ou o Daniel, né? Acho que é o Gael que é o mais... Até ele que nasceu, não tem nem um ano ainda, já passou por dia mau, né? O Daniel, um dia desses, precisou de ir no hospital. Todos nós, ainda a gente passa, nós estamos numa terra que foi contaminada com o pecado. Então, acontece, mas quando chegar esse dia mau, nós precisamos resistir. E outra coisa, a gente precisa preparar para o dia mau, porque ele vai vir. Como que a gente prepara? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, tem certas profissões que quando chega o auge do inverno, dá uma caída no trabalho. Mas os irmãos que trabalham nesse tipo de trabalho, no verão trabalham bem e tem uma certa reserva. Porque se chegar o inverno e precisar de ficar sem trabalho, ele tem uma reserva para usar naquele período. Assim, no sentido espiritual, nós sabemos que a gente, querendo ou não, que na verdade ninguém quer, mas o dia mau chega e nós precisamos ter uma reserva para passar esse dia mau. E essa reserva, nós vamos ver aqui, é tendo feito tudo. Que tudo é esse? Fazer o quê? Né? Nós vamos ver aqui o que nós precisamos fazer aqui, que fala que é ter essa reserva. Precisamos orar. Nós não podemos deixar para orar só quando chega no dia mau, porque aí vai ser mais difícil. É claro que a gente ora sempre, nós podemos orar, mas se você já está orando uma vida de oração, você já tem reserva. Então fica bem mais fácil. Então, precisamos sempre, em todos os dias, ter uma vida de oração. Nós precisamos estar sempre vigiando. Irmãos, vigilância nos livra de muita coisa. Né? Vigilância nos livra de muita coisa. A gente vê as pessoas no trânsito, quando eles andam, eles saem vigiando para ver se a polícia está, né? Nós se vê a polícia já dá uma maneirada, já fica assim porque está vigiando. Mas eu estou falando aqui no sentido, muito mais do que a polícia no trânsito, nós estamos na estrada da vida. E o inimigo nosso está aí. E muitas vezes a gente não vê. Alguém já falou assim, gente, a polícia parece que brota do chão. Eu não estava vendo, de repente apareceu uma polícia. Na nossa estrada da vida, irmãos, o inimigo aparece de onde você nem espera. Nós precisamos estar vigiando o tempo inteiro. Não é só vigiar quando for acontecer alguma coisa, vigiando o tempo inteiro. Outra coisa que nós precisamos é estar sempre congregando. Nós precisamos vir para a igreja, vir porque aqui a gente é fortalecido com a palavra. Nós precisamos lembrar de que nós precisamos estar nos fortalecendo com jejum. Né? Jejum fortalece também o crente. Por que o jejum fortalece o crente? Porque quando você faz um propósito de um jejum, a gente sabe que jejum não é só ficar sem comer. Né? Quando você está em jejum, você está se refreando a sua boca de comer, mas você está se refreando em todas as áreas, você está se refreando, você está freando a sua carne. E sempre a gente vai fazendo isso, é um exercício espiritual que nos fortalece espiritualmente. Então, a gente precisa dessas coisas. Ter um devocional. O que é ter um devocional? Você ter um tempinho seu, você e Deus. Todo dia a gente precisa disso.
Todo dia, se você levanta, vamos supor que você levanta 6 horas para ir para trabalhar, trabalha o dia inteiro, depois é corrida, melhor coisa é você então levantar um tempo, se você levanta 6, levanta 5:30. Que seja 10 minutos, 15 minutos, mas tenha um devocional. O que é um devocional? Um tempinho só você e Deus. Você, por exemplo, vai trabalhar, é claro que você faz o seu cooler lá, você prepara o seu lanche para levar, ou você passa no Dunkin' ali, compra um café, você se alimenta para você enfrentar seu dia. E no sentido espiritual, nós precisamos também disso, nos alimentar para enfrentar nosso dia, porque o mundo espiritual, ele é invisível, mas ele é muito real. Né? Você vai ali para o seu trabalho, seja construção, ou pintura, ou limpando casa, o que seja, você está ali trabalhando com seus instrumentos de trabalho, mas no mundo invisível espiritual está acontecendo muita coisa que você tem que estar forte também. E é interessante assim que cada um tem que ter o devocional, porque não adianta, por exemplo, se a sua esposa levanta de manhã ou você, alguém fala assim, ó, eu vou tomar um café reforçado aqui para você, pode ir trabalhar, porque eu vou sair mais tarde, eu tomo um café reforçado aqui, você vai. Não vai resolver para você se a sua esposa tomar o café para você, vai resolver para ela. Então, cada um, a palavra de Deus, você tem que ter o seu tempo com a Bíblia, você tem que ter o seu tempo com a oração, todo dia. Todo dia nós precisamos disso. Isso faz nós ficar fortes. E o que é isso? É fazer tudo. Aí você está lendo a Bíblia, você está obedecendo aquilo que você lê, você está orando, você está congregando, você está em jejum, você está fazendo tudo. Aí você está fazendo tudo, já fez sua parte. Fica firme. O resto é com Deus. Faz a sua parte, fica firme. Deus vai dar a vitória. O resto é com Deus e Deus não falha. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, vale a pena nós termos o nosso compromisso com Deus. No número 3, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé. A fé. Pela fé, experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida. Vamos ler comigo aqui esse versículo? 2 versículos aqui. 1 João 5:5 diz... Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Depois, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. Então, irmãos, a fé. Como que a gente aumenta a nossa fé? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Você acha que está com pouca fé? Começa a ouvir mais a palavra de Deus. Vem para o culto da terça-feira, vem para os outros cultos. Leia a Bíblia em casa. Aqui é que está a fé para nós. E diz aqui que essa arma é a mais eficaz, é a nossa fé. E tem uma coisa que o diabo procura, é destruir a nossa fé. Porque se nós perdermos a fé, nós já perdemos a batalha. Nós não podemos perder a fé. Lembra o que o apóstolo Paulo falou? Ele falou assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Nós precisamos também chegar no final da nossa carreira, irmãos, com a nossa fé fortalecida no Senhor. Nós precisamos da fé. E o justo, diz a Bíblia, que o justo viverá da fé. E é de fé em fé. O que é essa fé? A fé é a nossa confiança em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Se nós desistir de Deus, nós já perdemos a batalha. E o que é confiar em Deus? É acreditar no que Ele falou. O que a Bíblia falou que Deus faz, Deus faz. O que a Bíblia disse que Deus é, Deus é. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele está com você aonde você está. Deus é onisciente, Ele sabe até aquilo que você nunca contou para ninguém, mas você pensa dentro de você, Deus sabe. Esse é o nosso Deus. Então precisamos estar confiando em Deus. E nós não vencemos nossas pelejas confiando em nós, mas é confiando em Deus. Confiando em Deus. Por isso que não podemos perder a nossa fé. Aqui está escrito, né, dizendo aqui, jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé. Então, tem um conselho muito interessante que fala assim, o pastor Aguinaldo Betti fala isso, traga para a sua vida tudo que alimenta a sua fé. O que alimenta a sua fé?
A palavra de Deus alimenta a sua fé. Traga para a sua vida. Afaste de você tudo que enfraquece a sua fé. O que enfraquece a sua fé? Coisas que vêm querer trazer dúvida. Por exemplo, quando que Adão e Eva estavam no paraíso, Deus falou coisas com eles. Aí, de repente, aparece a serpente e fala assim, Deus falou isso? Não é assim, não. Querer trazer dúvida. Muitas vezes vem alguém e fala assim, você acha que você vai conseguir isso? Você acha que você vai vencer? Você acha que você vai dar conta? Esse será sempre querendo trazer dúvida. Mas nós temos que ter essa palavra de confiança. O meu Deus pode. Eu não posso, mas o meu Deus pode. Eu nunca estou sozinha, porque Ele prometeu que estaria comigo todos os dias, e Ele é fiel na palavra dEle. Então, quando a gente vai tendo contato com a Bíblia, nesses momentos que vem querer esses ataques, o próprio Jesus venceu Satanás com a palavra. Então, nós também podemos usar essa palavra e não deixar que a nossa fé venha ser abalada. Aqui no item 3, fala assim, nessa luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a fé, né? Nós estamos vendo sobre isso. Aqui fala, nessa luta, as armas devem ser espirituais. Espirituais. Deixa eu colocar aqui. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, porque muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. Então, nós precisamos conhecer que tipo de luta nós estamos lutando. Quando vem alguma coisa contra nós, eu vou colocar aqui, para a gente vencer, nas batalhas, a gente tem que saber que as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos. Aqui vem, se uma pessoa grita com a outra, o outro grita também, vai só aumentar a confusão. Se a mulher fala uma coisa, o homem fala mais alto, vai só aumentar a bagunça dentro de casa. Então, se vem um ataque de lá, vem outro ataque de cá, um ataque de lá, outro ataque de cá, um ataque de lá, outro ataque de cá, está tudo usando as mesmas armas, só vai bagunçar, só vai piorar a situação. Mas quando nós usamos armas espirituais, é que apaga a confusão. Qual que é uma arma que apaga? Sabe qual é uma arma maravilhosa que apaga os dardos que o inimigo lança para nós? Uma arma maravilhosa, uma das armas maravilhosas que apaga os dardos se chama perdão. Vem um ataque de lá, você vem de cá, perdão. Vem outro ataque, perdão, perdão, perdão. O perdão apaga. O perdão apaga. Armas carnais aumenta a luta, piora a luta. Mas nós temos armas maravilhosas que acabam com a luta. Perdão, amor, paciência, compreensão. São coisas que nós precisamos usar. Eu gostaria de ler com os irmãos no versículo 2 Coríntios 10, versículo 4. Vamos ler comigo esse versículo? 2 Coríntios 10, o versículo 4. Que diz, os irmãos abrem aí, eu vou estar lendo aqui, porque as pessoas que tá ouvindo ali pela internet, precisa do som do microfone, né? Mas aqui fala assim, 2 Coríntios 10, 4 fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, irmãos, são essas armas poderosas, que é Deus que nos capacita. Que eu falei aqui, que é o perdão, que é o amor, que é o nome de Jesus que é poderoso, o sangue de Jesus tem poder também. São tudo coisas que Deus deixou para nós vencermos, armas espirituais. A síntese desse tema, número 1, vamos ler comigo aqui, irmãos? Essa síntese diz assim, vamos lá? A nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos dos demônios, os quais nos atacam. No entanto, as nossas armas também são espirituais, pois não lutamos contra carne e sangue. Jesus, quando estava lá na cruz do Calvário, ele deixou um exemplo para nós. Ele estava sendo torturado ali naquela cruz e ele falou assim, Pai,
perdoa porque eles não sabem o que fazem. Era uma batalha espiritual tremenda que estava acontecendo ali. Aqueles homens eram apenas instrumentos que estavam sendo usados, mas Jesus pediu perdão por eles. Né? Isso aí é que nos dá a vitória, irmãos, quando nós conseguimos isso aí. Agora vamos passar para o ponto número 2, que fala que o inimigo procura atingir o quê? A nossa fé. Por isso que ele procura atingir a nossa fé, porque se ele destruir a nossa fé, aí ele nos destrói. Por isso que precisamos fortalecer, irmãos, fortalecer a nossa fé. Vamos ver aqui. O inimigo ataca com a arma do desprezo. Nesse item número 2 aqui, vai falar sobre várias armas que, quando estava construindo o muro, Neemias passou por esse problema. Ó, arma do desprezo, escárnio, zombaria, boatos, mentira, astúcia e ameaça. Tudo isso Neemias passou. E quando a gente vai pensando na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vê que a gente vai passando por essas coisas também. Eles desprezaram, falaram assim, eles estavam lá construindo aquele muro. O muro era difícil, tinha mais de 100 anos que aquele muro tinha sido destruído. Era muito entulho. Imagina entulho de 120 anos ali para tirar aquilo tudo, para limpar o lugar, fazer de novo uma muralha. E o inimigo ainda, o pessoal trabalhando lá, esforçando, e o inimigo criticando, falando, o que esses judeus estão fazendo? O que fazem esses fracos judeus? Eles falaram, vocês não vão conseguir isso nunca. Agora uma coisa, irmãos, de fato, de nós mesmos, nós somos fracos diante de muitas coisas que nós passamos, de nós mesmos. Mas a nossa confiança não está em nós. A nossa confiança está em Deus. Né? O nosso Deus pode, o nosso Deus é poderoso. E é Deus que nos capacita. Se aquele pessoal lá visse aquela dificuldade daquele muro lá e desistisse, não ia conseguir construir um muro nunca. Mas eles foram em frente. Eles foram em frente e conseguiu. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi essa tentação que derrubou Israel. Então, o inimigo está criticando. E você começar a se comparar com ele, com a situação, começar a pensar, não, realmente, eu não vou conseguir mesmo, não. Quem sou eu para conseguir isso? Né? Quem sou eu para conseguir comprar uma casa aqui? Quem sou eu para conseguir esse projeto que eu tenho lá no Brasil? Quem sou eu para conseguir me levantar e ser um homem de Deus, um homem de oração? Eu não consigo, eu já tentei viver uma vida de oração, não consigo. Quem sou eu? Não consigo. Não podemos. Isso que o inimigo está querendo fazer aí com nós. Mas não olhe para o inimigo. Olhe para Deus. Olhe para Deus. E nunca se compare com ninguém. Não compare você com ninguém. Eu queria tanto ser igual ao irmão fulano de tal. O irmão fulano de tal parece que consegue as coisas, eu não consigo. Ele parece que é uma pessoa de oração, eu não consigo isso. Eu não consigo perdoar. Não se compare com ninguém. Só tem uma pessoa que você precisa se comparar. Sabe quem é essa pessoa que você precisa comparar? Você mesmo. Compare você hoje com quem você era ontem. Compare você hoje com quem você era o mês passado. Vê se você está melhorando a sua caminhada com Deus. Vê se você está se fortalecendo mais no Senhor. Aí vai comparando. Aí você viu, hoje, essa semana, eu estou melhor do que semana passada. Amém. Então, o que eu fiz para me melhorar? Eu vou fazer mais ainda. Aí pensa, essa semana, parece que semana passada eu estava mais animado. O que aconteceu? O que me levou a desanimar? Então, observe esses detalhes que vai te puxando para trás. E vigia nisso para você melhorar. A nossa jornada, irmãos, é ir para frente. Ir para frente. Então, cada dia vai comparando a sua vida, você com você mesmo. E vai melhorando, né? Vamos melhorando. O número 2 falou assim que o inimigo atacaram eles lá com a arma do escárnio. Aí, quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem o quê? Desanimado. Isso ele tenta. Muitas vezes, irmãos, uma coisa que mexe muito com a gente é a nossa emoção, né? E muitas vezes, uma palavra, se a gente não tira da gente, uma palavra, né? E aqui, o inimigo, nós não vamos ler por causa do tempo, em Neemias 4 tem a história toda, eles criticaram, abusaram.
Então, são palavras, talvez você chegue animado para dar uma notícia animada, na hora que você fala, o outro parece que joga um balde de água fria na sua cabeça. Aí já desanima, né? Então, nós precisamos guardar nossas emoções com cuidado, irmãos, com cuidado. E aí, se a gente desanimou, a gente perde a expectativa, perde a esperança, não quer mais lutar. E é importante nós não sermos levados nem por elogios, nem por críticas. Se a gente faz uma coisa, também deu muito certo, o outro vem e elogia muito, muito, aí você fala assim, nossa, eu sou o cara, né? Eu consigo, é eu. Aí também não é bom. Porque, na verdade, não somos nós, irmãos. Tudo que nós alcançamos é por causa de Deus na nossa vida. É Deus na nossa vida. Então, nós não podemos deixar nem os elogios nos tirar do foco e nem as críticas. Porque, irmãos, criticaram até de Jesus. O que Jesus fez errado? Criticaram dele, abusaram dele. Mas ele não olhou para nada disso. Ele tinha um foco, ele tinha uma missão. E ele foi até o fim da missão dele. E ele falou lá na cruz, está consumado. Então, irmãos, nós também temos um foco, nós temos um objetivo. Quando alguém te criticar, alguém abusar de você, fala igual Neemias, eu estou fazendo uma grande obra e não é isso que vai me parar. Eu sei em quem eu tenho crido, eu estou fazendo para Deus. Eu estou fazendo para Deus. Então, nós não podemos nos deixar levar pelos escárnios, pela crítica, né? Na verdade, você está fazendo uma coisa, como tem essa figura aqui, a pessoa abusar de você dói. Não dói, mas não podemos olhar para isso, né? A gente tem que estar focado no nosso alvo para a gente prosseguir. Aqui fala também que o inimigo chama a nossa atenção para a imensidão da tarefa. Falou para eles assim, olha, vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? É porque era muita pedra, irmão. Imagina uma muralha foi destruída. Já tinha passado 120 anos. Aquilo estava difícil para reconstruir, para limpar tudo. E eles criticando ainda. Aqui no desenho as pedras estão até bonitinhas, né? Limpinha, bonitinha, só. Mas lá naquela época estava tudo queimado. Aí, vemos aqui que quem faz a obra é Deus. Ele usa os instrumentos, ainda que nós somos pequenos, mas o nosso Deus é grande e faz grandes coisas através da nossa vida, né? Talvez na sua vida tenha montões de pedras, coisas que já foram queimadas, muralhas que já foram derrubadas, mas o mesmo Deus que ajudou Neemias a reconstruir, pode reconstruir na sua vida também, né? Existem coisas que podem ser reconstruídas na sua vida, a esperança. Tenha esperança, Deus é o Deus que faz. Não olhe, então, para o tamanho da tarefa. Olha para o tamanho do seu Deus, né? Vamos olhar para o tamanho do nosso Deus. Deus é o que faz, né? Agora aqui no outro item aqui, o inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. Era uma mentira, eles inventaram isso só para poder desanimar ele. Jesus aconselhou aqueles que sofreram acusações mentirosas a alegrarem-se e exultarem e a não atentarem para o que se fala deles. Irmãos, quando alguém inventar uma mentira sua, não desanime por causa disso, não. Jesus falou que é para a gente alegrar. Essas coisas vão acontecendo. Existe alguém que quer destruir a nossa fé. Então, se você passa por calúnia, boatos, mentira, não para dar ouvido a esse tipo de conversa, né? Não para dar ouvido fofocas. Disse que me disse, né? Esse tanto de coisa. É tudo coisa do inimigo, irmãos. Talvez uma pessoa que está vindo falar, mas ele está sendo usado pelo inimigo. E o alvo é te desanimar mesmo. Quantos começaram a caminhada e parou no meio do caminho? Ah, não vou mais na igreja, não vou mais fazer a obra de Deus. A gente esforça, e depois vem um que não esforça nada e ainda critica, eu que pelejei tanto. Se a gente for fazer as coisas para as pessoas, irmãos, uma coisa interessante é tudo que a gente for fazer para Deus. Quando a gente está fazendo para Deus, a gente não espera reconhecimento das pessoas. A gente está fazendo para Deus. Eu ouvi uma frase que eu achei interessante que diz assim: seja grato sempre e nunca espere gratidão de ninguém. Porque se você fizer as coisas esperando gratidão, se as pessoas forem gratos, você vai ficar bem.
Você vai ficar feliz porque a pessoa foi grata. Mas se a pessoa não foi grata, se você não estava esperando também, tudo bem. E muitas vezes as pessoas não são gratas. Mas agora é nosso dever ser sempre grato, né? Jesus cobrou disso quando ele curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer. Então é muito importante nós sermos gratos. Mas não espere gratidão das pessoas. Tudo que você fizer, faça para Deus. Porque Deus é maravilhoso, irmão. Deus é maravilhoso. Aqui o outro item diz também, outra coisa que Neemias enfrentou foi a astúcia do inimigo. Olha só, os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém intentavam fazer mal a Neemias. Este convite foi repetidamente recusado por Neemias, porque, vamos lá comigo? Estou fazendo uma grande obra, não poderei descer. Irmãos, nós precisamos ter discernimento de Deus, porque o inimigo usa com astúcia. Muitas vezes parece que é uma coisa assim que não tem nada a ver. Mas o que está por trás? O inimigo ele é astuto. Muitas vezes ele ataca você de um lado, você está bem preparado ali. Aí de repente ele vem de um lado que você nem imagina. E se a gente não estiver vigiando, cai na armadilha do inimigo. Então nós precisamos ter discernimento de Deus, porque Neemias, quando eles vieram com aquela conversa para ele estava atento. E ele distinguiu que aquilo era uma astúcia do inimigo. E ele falou assim, não, eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou parar. Assim também precisamos ter discernimento. O outro aqui, o inimigo usa como arma as ameaças. Os inimigos dos judeus ameaçaram guerrear contra eles a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. É interessante, irmãos, ameaças. Muitas vezes o inimigo usa ameaças, mas querendo trazer medo e pânico. Irmãos, o medo, ele destrói a fé. E a fé destrói o medo. Então, nós precisamos cultivar a nossa fé. Muitas vezes vem uma notícia, dá uma notícia ruim para a gente. Se a gente não tiver com muita fé, a gente fica com medo. É muita coisa que pode acontecer de repente que traz medo para a gente. Mas nós precisamos estar com a nossa fé fortalecida. E sempre lembrando, o que faz dar fé a nós é ouvir a palavra. Por isso precisamos ter contato com a palavra todo dia. Por exemplo, vamos imaginar que de manhã cedo na sua casa, antes de você sair para o trabalho, você lê um versículo da Bíblia lá. Vamos supor, o versículo é Salmo 23, né? Que todo mundo conhece Salmo 23. No finalzinho fala, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. Você leu isso ali e saiu para trabalhar. De repente, lá no trabalho já acontece alguma coisa que se você não tivesse lido isso aqui, sabendo que a bondade e a misericórdia de Deus está na sua vida, você já ia ficar com medo. Muitas coisas. Um dia desse eu comecei a ouvir um tanto de coisa, irmãos, que eu falei assim, eu não vou ter medo nada disso, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Então, irmãos, nós temos um Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós não somos umas pessoas que foram colocadas aqui e abandonados, não. Nós temos um pai que é responsável pelos seus filhos. Nós temos alguém que é por nós. Então, irmãos, não deixa quando vir qualquer coisa que vem te trazer medo, uma notícia, uma situação de repente, pensa, eu tenho um pai responsável por mim. Né? Eu tenho Deus. Então, essas palavras assim, são palavras que trazem fé para nós e nós vamos vencendo o medo. E tem, irmãos, a palavra está na nossa mão, né? Vamos fazer mais uso dessa palavra, está na nossa mão. E assim nós vamos tendo fé, essa confiança em Deus, nós vamos rompendo, né? E Neemias, não podemos esquecer disso aqui, nós vamos falar já sobre a oração. Aqui, vamos ler comigo aqui a síntese do tópico 2, vamos lá? O inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira, do escárnio, mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Então, essas coisas aí tem, mas nós não estamos sozinhos contra isso, não. Agora, o número 3 aqui, qual o segredo da vitória de Neemias na vontade de Deus?
número 1, diz que Neemias convocou um grande ajuntamento. Esse aqui eu acho que não é daqui. Ficou errado aqui. Ó. Esse aqui que é o número 1. Vamos lá. Os judeus venceram. Por que eles venceram? Tinham certeza de que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que ele pelejava por eles. Irmãos, tenha certeza, cada dia que você está na vontade de Deus. Nós precisamos disso. Levanta de manhã no seu dia, o que Deus quer de mim? Né? Como eu estou diante de Deus? Eu estou seguindo o que Deus me ensinou? Eu estou atendendo aquilo que Deus quer de mim? Se nós estamos na vontade de Deus, irmãos, é uma das coisas que a gente vai vencendo, é ter certeza que Deus está conosco. E os judeus venceram pela oração. Neemias era um homem de oração. Olha aqui, vamos ler comigo todo mundo aqui? Aquele que ora, coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-la. Resolvê-la. Irmãos, a oração é uma arma maravilhosa que nós temos. Irmão. Tem uma frase que diz, eu até anotei aqui, fala assim que todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Se fracassarmos na oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. É muito importante aquele versículo de Efésios 6, quando que fala sobre orar em todo o tempo e vigiando nisso. O que é vigiando nisso? Vigiando a nossa vida de oração. Vigia a sua vida de oração. Né? Vigia, não deixa de vigiar a sua vida de oração, não. O que é vigiar a minha vida de oração? É vigiar se eu estou orando. Né? Orar, irmãos, é tão maravilhoso, é um privilégio de todos nós. É um privilégio de todos nós. Né? Muitas vezes a gente não aproveita tanto esse privilégio, mas é um privilégio de todos nós, oração. Vamos ver aqui? Devemos também orar. Orar, quando devemos orar? Sem cessar. Então, por exemplo, você levantou de manhã, 5 horas da manhã, dobrou o joelho e vira o dia e a noite, a semana e o mês orando, é assim? Todo mundo tem que sair para o trabalho. Orar sem cessar, irmãos, é nunca parar de orar. Nunca parar de orar. Não, mês passado eu orei bastante. Esse mês não precisa orar tanto assim. Não. Sábado nós temos uma reunião de oração aqui na igreja o dia inteiro. Né? A porta está aberta, todos podem vir passar um momento aqui de oração. Aproveite essa oportunidade, vem para a oração. Orar sem cessar é nunca parar de orar. Você pode estar onde você estiver, você pode orar. Imagina um lugar mais difícil que uma pessoa orou. Imagina Jonas dentro de um peixe no fundo do mar. Ele orou e Deus tirou ele de lá. Você acha que sua situação está difícil? De Jonas era pior. Pensa num caso mais sem esperança no nosso conceito natural. Era sem esperança nenhuma isso. Mas Deus é Deus. Então a sua situação com certeza não é mais difícil do que a de Jonas. Ora e Deus tira você dessa situação. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade de perseverarmos na oração. O que é então perseverança em oração? Vamos ler aqui, letra A. É impedir que alguma coisa nos estorve a orar. Irmãos, não deixa que nada te tire da oração, não. Né? Nossa, eu ia orar agora, mas meu telefone tocou, vou precisar de atender. Né? Hoje eu ia tirar um momento para orar, mas agora já não vou mais. Sempre vai acontecer alguma coisa para tirar da oração. Não deixa, não. Vigia isso, para você não perder o momento de orar. Letra B é persistir em orar, ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração. É orar, vamos lá? É orar até que venha a resposta. Letra D é uma prova que o espírito de oração opera em nós. Irmãos, nós precisamos orar até que venha a resposta. Muitas vezes a resposta não é o que eu quero, mas Deus sabe o que é melhor para mim. Eu me lembro quando a minha filha era pequena, que era a época de dar as injeções de vacina, ela queria muito que eu não levasse ela para dar a vacina. E na hora que ela via a enfermeira vindo com a agulha, ela ficava desesperada. Ela me pedia, implorava para não deixar.
a mulher dar a vacina, mas eu falava para a mulher, pode dar a vacina. Porque eu sabia que era para o bem dela. Então, eu atendia ela dizendo não. Muitas vezes Deus fala não com nós, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes dói. Aquela vacina que a minha filha tomava, no momento lá doía, mas era só na hora, daí a pouco fazia bem para ela. Muitas vezes, irmãos, Deus tem que dar umas vacinas em nós, que às vezes dói, mas faz bem para nós. Então, vamos orar até que nós tenhamos uma resposta. E nós podemos pedir que o Espírito Santo nos ajude a orar. E Ele ajuda a orar. Quando você não estiver conseguindo orar, fala, Espírito Santo, me ajuda a orar. Ele ajuda nós a orar. A síntese aqui diz assim, vamos ler comigo aqui, todo mundo junto? Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Esta certeza, acompanhada do compromisso com a oração, foram importantes para que o servo do Senhor alcançasse êxito na sua missão. Passou ali? Deixa. Só uma palavrinha que eu queria, que falou ali, irmãos. Compromisso com a oração. Que eu e você possamos ter esse compromisso com a oração. Nós podemos pedir que alguém nos ajude em oração. Nós podemos pedir isso. Podemos e devemos orar pelas pessoas, mas nós temos que ter os nossos momentos de oração, né? Nós não podemos ser, já viu falar tipo uma brincadeira que fala, crente 6 horas. 6 horas por mim, gente, 6 horas por mim. Não, vamos orar, irmãos, vamos orar, vamos orar. E a vitória é nossa, irmãos, porque Jesus garantiu. Deus abençoe os irmãos. Amém. Graças a Deus. Está terminado, meus irmãos.